Olá, muito boa noite Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Preparado para mais uma semana, Celcinho? Sempre. É isso aí. Olha, você que está em casa, seja muito bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus nesta segunda-feira. Aqui temos muita informação de qualidade para você que está em casa. Hoje nós vamos conversar ao vivo por Skype com a Maria Cristina Nader. Ela é gerente médica da Natura e ex-gerente corporativa da saúde da Siemens. O tema sobre o qual ela vai falar é prevenção do novo coronavírus dentro do ambiente de trabalho. Quais cuidados a gente tem que ter, como a gente deve lidar com o colega de trabalho. Celso. E na bancada do Plantão da Saúde, receberemos o médico oncologista William Nassib William Júnior, que é diretor médico de oncologia e hematologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Com ele, vamos abordar os cuidados que pacientes com câncer devem tomar nesse período de pandemia. E ainda nesta edição, o desafio das famílias brasileiras neste momento de crise, quando os gastos dentro de casa são maiores e os ganhos são menores. E a lotação do transporte público na capital, mesmo em época de quarentena. Nós voltamos e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Bom, no total são 23.430 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 1.328 mortes no Brasil, número que quase dobrou em uma semana. São 105 novos óbitos no país em 24 horas. Isso representa um aumento de 9%. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, foram confirmados 8.895 casos e 608 óbitos. O governador João Dória anunciou hoje que a taxa de isolamento social subiu no estado. Foi de 47% na última quinta-feira para 59% no domingo de Páscoa. Os dados foram obtidos pelo sistema de monitoramento que utiliza a geolocalização dos celulares após acordo fechado com as 4 principais operadoras de telefonia. O número, porém, ainda está longe do considerado ideal para reduzir o contágio pelo novo coronavírus, que é de 70%. O repórter Osmar Garrafa acompanhou a coletiva no Palácio do Governo e tem mais informações sobre a primeira morte registrada no Hospital de Campanha do Pacaembu. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso. É isso, né? Nós falamos ao vivo aqui do Hospital de Campanha do Estádio do Pacaembu, são 200 leitos. Ontem já tivemos, no final de semana, tivemos de forma antecipada a inauguração também de 326 leitos do Hospital de Campanha, lá no Palácio das Convenções, no AMB. E como você bem disse, lamentavelmente tivemos ontem aqui em São Paulo, no Hospital do Pacaembu, o primeiro registro de morte em um hospital de campanha na cidade de São Paulo. Um homem de 36 anos, que também era portador de doença de Chagas, teve o seu quadro agravado, estava aqui internado no Pacaembu, acabou não resistindo e veio a óbito. Vamos atualizar os números então dos 2 hospitais de campanha que funcionam neste momento na cidade de São Paulo. Boletim da Secretaria Municipal de Saúde do meio-dia. Aqui no Pacaembu, em 200 leitos, nós temos neste momento 61 pacientes internados. 58 desses pacientes que estão internados, 3 deles são 61 pacientes internados, 58 pacientes em leitos de enfermaria e 3 em leitos de estabilidade, precisando de uma atenção um pouco maior. Tivemos 5 altas até o meio-dia de hoje e previsto para ainda hoje a chegada de 11 novos pacientes. No AMB, que são 1.800 leitos que ficarão prontos a partir da segunda quinzena desse mês, já funcionam por lá 326 leitos. Desses 326 leitos, 51 estão ocupados por pacientes, 44 em leitos de enfermaria, 7 pacientes em leitos de estabilização. Tivemos uma alta até o meio-dia de hoje e 7 novos pacientes devem chegar ainda hoje ao Hospital de Campanha do AMB. Vale lembrar que está sendo construído também, levantado um hospital de campanha no complexo do Ibirapuera, que vai fornecer à cidade de São Paulo mais 240 leitos. Neste momento, temos em funcionamento aqui no Pacaembu e também no AMB 526 leitos, Celso. O total de pacientes, só fazendo um acúmulo aqui do Pacaembu,
também com a AMB, 112 pacientes internados nesse momento nos 2 hospitais, 102 em leitos de enfermaria e 10 em leitos de estabilização. Como você disse no começo, o governador hoje, João Dória, concedeu entrevista coletiva e no tema o isolamento social, que ainda não atingiu a meta do governo, que é de 70%. Acompanhe na reportagem. Semana passada, o governador João Dória anunciou que poderia tomar medidas mais rígidas caso o índice de isolamento social estivesse muito longe do ideal, que, segundo o governo, é de 70%. No meio da última semana, a taxa de mobilidade chegou a 47%. Mas ontem, o isolamento social no estado subiu, atingindo a marca de 59%. Quero pedir às pessoas que continuem fazendo esse mesmo esforço. Agradecer a você mãe, a você pai, a você avó, a você avô, a você cidadã, a você cidadão, não importa a sua origem, a sua cor, a sua idade, onde você mora, muito, muito obrigado por terem atendido essa recomendação da medicina, da saúde e da ciência e terem elevado de 47% para 59% o isolamento social, respeitando, portanto, a orientação da quarentena. Agora temos o desafio de ultrapassar a barreira dos 60%. Apesar desse aumento do isolamento social no final de semana no estado, o governador João Dória continua orientando e apelando para que a população paulista permaneça em casa. E também confirmou que o governo contratou mais 1.185 profissionais para a área de saúde pública do estado. Serão convocados 260 profissionais remanescentes dos concursos públicos anteriores e estes começam a trabalhar já no dia 22 de abril. Também faremos 925 contratações que serão feitas pelo tempo de 12 meses. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial. As inscrições no processo seletivo estão abertas entre os dias 15 e 22 de abril. E os profissionais contratados começam o seu trabalho a partir do dia 1º de maio. Nesse final de semana, em alguns pontos da cidade, foram vistas manifestações contrárias às medidas de isolamento solicitadas pelo governo. Essa pequena onda de protestos não incomodou o governador de São Paulo. Primeiro, é um número muito pequeno de pessoas. Depois, a origem muito determinada de pessoas que têm um sentimento político, partidário e ideológico. E por último, eu estou ajudando a proteger a vida dessas pessoas. Todos nós que estamos aqui, neste momento, fazendo essa coletiva, estamos ajudando essas mesmas pessoas que fizeram manifestações, que fizeram ameaças, que mandaram mensagens agressivas, chulas e que fizeram xingamentos. Nós estamos ajudando a proteger as suas vidas, as vidas dos seus familiares e a vida dos seus amigos. E assim continuaremos a fazer. Nunca o governo de São Paulo, nunca o governador de São Paulo desejou limitar, impedir ou restringir o direito de ir e vir. Mas também não desejamos e não faremos nenhum estímulo para que as pessoas possam se aglutinar e possam circunstancialmente, deliberadamente ou não, desrespeitar a orientação da quarentena e desrespeitar o direito à vida. Informação que a Secretaria Municipal de Saúde, Michele, sempre pede que possamos frisar que os hospitais de campanha aqui no Pacaembu e também lá no AMB já em funcionamento trabalham com portas fechadas. Se for necessário que você que está nos acompanhando por algum sintoma da Covid-19, que você vá a algum hospital de rede pública. E aí sim, se os médicos entenderem, você será encaminhado para cá, se necessário for. Então, se você tiver um sintoma, que é a falta de ar, que é o sintoma mais grave, entender que precisa de um atendimento médico, não venha para o hospital de campanha, e sim para um hospital da rede pública. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Boa noite. E mais de 3.000 profissionais de saúde foram afastados do trabalho na cidade de São Paulo por causa do novo coronavírus. Já o governo do estado não divulgou números, mas um levantamento foi feito pelos próprios hospitais. Somente nos hospitais municipais são 1.935 profissionais fora do serviço. No Hospital das Clínicas já são
535 afastados. O levantamento mostra ainda que o Hospital Albert Einstein afastou 312 pessoas, o Sírio-Libanês 104, o São Camilo 102 e o Oswaldo Cruz 67 pessoas. No total são 3.055 afastados, sendo que 718 profissionais testaram positivo para o novo coronavírus. E a Prefeitura de São Paulo começou hoje a enviar o material didático do ensino à distância para os alunos da rede municipal. Segundo o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, a suspensão das aulas por causa do novo coronavírus deve tornar necessário um programa de reforço para compensar a defasagem de aprendizado. Veja com José Paes. De acordo com o secretário, serão entregues 1 milhão de cadernos ao longo da próxima semana. E a Secretaria de Educação pede para que os responsáveis orientem as crianças para que elas estudem diariamente. Os professores vão ter uma plataforma específica para se comunicar com os alunos que tiverem acesso à internet, mas segundo a Prefeitura, o material online é o mesmo do enviado pelos Correios. O recesso da rede municipal termina no dia 13 de abril, só que as aulas que contarão como dias letivos recomeçam apenas no dia 22 de abril. No caso das creches municipais, os responsáveis também vão receber um caderno com sugestões de atividades, jogos e brincadeiras. O material ficará disponível no site da Secretaria Municipal de Educação para que outros municípios possam utilizá-lo. O secretário de Educação, Bruno Caetano, também afirmou que a Prefeitura deve anunciar a ampliação do auxílio merenda. O repasse mensal é destinado às famílias em situação de pobreza extrema cadastradas no Bolsa Família. O pagamento é feito por meio de um cartão que foi distribuído aos beneficiários e até ontem 25% dos alunos já tinham recebido esse cartão. Bom, e apesar das recomendações de isolamento, o transporte público em São Paulo continua amplamente utilizado. A lotação maior tem sido registrada nos ônibus e nos trens do metrô, principalmente nos horários de pico, entre o início da manhã e o fim da tarde. O repórter Guilherme Camarda acompanhou a rotina dos usuários para saber o que mudou em meio à pandemia. Confira. Mesmo após a quarentena ter sido prorrogada pelo governador João Dória até o dia 22 de abril, o número de pessoas que utilizam o transporte público continua grande. Para evitar a lotação, os ônibus da capital operam hoje com mais de 50% da frota total. Mas e o metrô? Também está cheio? Nossa equipe embarcou para saber como está a situação dos trens, que em dias normais chega a transportar mais de 5 milhões de passageiros em todas as linhas. Às 6 da manhã, assim que a composição chegou na estação São Joaquim, na linha azul, já conseguimos reparar que o número de pessoas está elevado, apesar de bem menor na comparação com o período sem o isolamento. Alguns passageiros usam máscara, mas não se vê o distanciamento indicado de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Na estação Paraíso, que faz a ligação entre as linhas 1 azul e 2 verde, conversamos com Edson, que é professor e, apesar de estar trabalhando menos durante a quarentena, diz que tem reparado no número crescente de paulistanos nas ruas. No começo estava mais tranquilo, mas agora já parece que está voltando tudo ao normal, está ficando cada vez mais cheio. Na linha verde, o número de passageiros é visivelmente menor que na azul e a sensação de segurança é um pouco maior. Aqui, já é possível manter a distância considerada ideal dentro dos vagões. Na Chácara Clabin, também na linha verde, encontramos o Pedro Henrique, que contou que o metrô está cheio em alguns lugares. Às vezes, sim. A maioria das vezes. Depende da estação? Depende da estação. Chegando próximo aos trens da linha vermelha, já é possível notar um número bem maior de gente que nos ramais verde e azul. E poucas são as pessoas que tomam o devido cuidado. Na estação Sé, Noélia, que pega o metrô todos os dias, diz ter se surpreendido e que, comparando com o começo do isolamento, as coisas mudaram muito. No começo estava muito vazio, agora já está mais cheio, tanto como para vir como para ir. Isso se nota olhando dentro dos vagões. Na estação Pedro II, encontramos o estoquista Eduardo Vieira, que usa o transporte 2 a 3 vezes por dia e se mostrou indignado. A maioria você pode ver que não usa máscara também, ó. Se olhar para dentro ali, ó, tudo sem máscara, poucas pessoas que usam máscara mesmo. Para orientar a população sobre a importância de ficar em casa, o metrô tem divulgado informes do governo nas estações e dentro dos trens. A economia
a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama não dá para recuperar. Tanto nas estações de metrô quanto aqui no Terminal Pinheiros, as pessoas relatam que tem a sensação de muito mais gente pegando o transporte público do que no começo da quarentena. E que parece que os paulistanos não estão tomando os devidos cuidados com o novo coronavírus. As pessoas não estão usando máscara, estão tossindo, às vezes está cheio, esbarra na gente. E eu que cuido de criança, eu me previno, eu levo meu álcool gel, uso minha máscara, não estão se respeitando as pessoas. E a gente está com muito medo, né? Porque a gente está ouvindo muito, é de ter medo. E isso é muito ruim contra o combate ao novo coronavírus. Bom, o metrô informa que está trabalhando com 65% da frota para evitar aglomerações e que teve redução de 83% do número de passageiros. Lembra ainda que a limpeza dos vagões é feita com rigor todos os dias. Agora é hora da nossa primeira entrevista do dia ao vivo por Skype com Maria Cristina Nader, que é gerente médica da Natura e ex-gerente corporativa de saúde da Siemens. O tema é prevenção do novo coronavírus dentro do ambiente de trabalho. Boa noite, Maria Cristina, seja bem-vinda ao Plantão da Saúde. Como nós acabamos de ver aí na reportagem do Guilherme Camarda, muita gente continua se deslocando em São Paulo porque precisa trabalhar. Então, quais os principais cuidados, doutora, desde o percurso até a chegada e ao momento do trabalho, né, no ambiente de trabalho, para quem não pode fazer home office? Adianta usar máscara no transporte público? Bom, vou começar falando sobre a saída de casa. Eu acho importante que tenha um planejamento. Então, ao sair de casa, nós deixamos o sapato que você usa dentro de casa, do lado de dentro, e deixa um, se possível, do lado de fora, se não logo na porta. Também você deve planejar a forma como você se veste, cobrir a maior área possível do seu corpo, usar uma blusa de manga comprida, com calça comprida, meia, sapato, para que você possa sair o mais coberto possível. Quando você tiver que entrar em ônibus, quando você usar o transporte público, a máscara é sempre um obstáculo a mais e ela serve mais para proteger o outro do que para nos proteger. Mas ainda assim é um obstáculo e se todo mundo usar, nós acabaremos por nos proteger uns aos outros. Quando você chega no trabalho, é importante também o mesmo tipo de cuidado. Então, a primeira coisa que a gente faz é lavar as mãos sempre que possível, também durante o transporte, passar álcool gel nas mãos. Por quê? Eu acho que esse foi um aprendizado que ficou de outras pandemias até, de que nós tivemos, na Idade Média nós tivemos pandemias e isso ficou como um aprendizado para a gente, em todas esse tempo que nós vivemos. Então, lavar as mãos, planejar sua saída, planejar o que você vai usar, aonde você vai, ficar fora de casa o menor tempo possível, apenas para fazer aquilo que você de fato precisa fazer e no retorno você faz o caminho inverso. Quando chega em casa, deve tirar toda a roupa, fechar a roupa num saco, assim como o sapato, se ele não puder ficar do lado de fora, fechar o sapato num saco antes de colocar para lavar até. E aí, se possível, tomar banho, lavar o corpo inteiro, ou, se isso não for possível, pelo menos lavar bem as áreas que ficaram expostas, por pelo menos 20 segundos. Doutora, já só vou fazer uma pergunta. Então, no caso da roupa, se eu chego com a roupa do trabalho em casa, eu não devo entrar em casa com a minha roupa do trabalho? Porque no meu caso eu tenho que passar a porta, entrar pela sala, subir a escada, entrar no meu quarto e tomar banho no banheiro. Então, isso não é ideal. O ideal é eu tirar a roupa do lado de fora de casa, ponho no saco. Não, do lado de fora vai ficar um pouco estranho se você tirar, se você morar no apartamento. Assim, não, eu moro em o casa, sapato mas aí você... eu ia falar, o sapato você tira assim que você for entrar em casa, né? E a roupa, você fechou a porta, você tira toda a roupa. Ah, tá. E fecha ela dentro de um saquinho. Por isso que é importante o planejamento, porque você já, ao sair, você já deixa o saquinho perto da porta. Boa, assim como o álcool gel. Doutora, uma boa noite de minha parte. Seja bem-vinda. A Organização Mundial da Saúde publicou um guia para que as empresas possam lidar melhor em tempos de pandemia.
Quais são as principais lições de casa que as empresas devem fazer nesse período, já que os funcionários precisam trabalhar? Esse é um trabalho de time, né? Então, existe um time bem grande envolvido nessas medidas, mas as primeiras medidas são, de fato, educativas. Então, as empresas devem investir fortemente nessas medidas educativas. Depois, no isolamento, investir o máximo possível no isolamento. Então, aquelas pessoas que puderem trabalhar de forma remota devem trabalhar desta forma e deixar na produção apenas as pessoas que precisam estar lá. Desta forma, nós estaremos protegendo as duas populações. Além dessas medidas educativas, é importante uma proteção de obstáculo mesmo, que as pessoas utilizem algum EPI. A limpeza precisa ser muito cuidadosa. E, além disso, os serviços como o ônibus fretado, que as empresas normalmente utilizam, o refeitório, eles devem estar previamente preparados para isso, separando as pessoas o máximo possível, inclusive no restaurante, evitando que as pessoas coloquem a mão numa grande quantidade de superfícies. Então, essas medidas são muito importantes para toda a empresa. Perfeito. E por outro lado, por parte do funcionário, que dica fundamental a senhora dá para esses profissionais que não podem fazer home office e precisam se deslocar todos os dias para o seu trabalho? Então, planejamento, como nós falamos, e assim, a limpeza é fundamental. Então, a higiene das mãos, a higiene do corpo, mesmo em casa, trocar os lençóis mais vezes, manter a casa arejada, é fundamental para a prevenção dessa doença. Muito obrigada, doutora Maria Cristina Nader, nossa convidada aqui por Skype do Plantão da Saúde, falando aí sobre toda a prevenção que nós temos que ter dentro do ambiente de trabalho e dicas gerais de higienização. Muito obrigada, doutora. E é importante também manter essa distância, né, doutora? 2 metros, pelo menos? Isso, 2 metros. 2 metros é o ideal, mas dentro do transporte público seria ideal pelo menos que a gente ficasse 1 metro de distância. Tá. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Uma boa noite. Obrigada, doutora. Boa noite. Obrigada, boa noite. A saída do ministro da Saúde do cargo, Luiz Henrique Mandetta, volta a ser ventilada nos bastidores de Brasília após a entrevista concedida à TV Globo no domingo. O ministro afirmou que o brasileiro está dividido e não sabe se escuta a pasta ou o presidente Jair Bolsonaro sobre como se comportar durante a pandemia do novo coronavírus. O repórter Luciano Penteado tem mais informações sobre o impasse. Boa noite, Luciano. Boa noite, Celso, Michele, boa noite a todos. Pois é, essa entrevista do ministro da Saúde foi o grande assunto de hoje lá em Brasília. Isso porque Luiz Henrique Mandetta, ele expôs, ele deixou claro mais uma vez as divergências de pensamento entre ele e o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento aí da Covid-19, né? Eles divergem na questão do isolamento. Mandetta e todas as outras autoridades de saúde, incluindo a OMS e os principais países do mundo, defendem o isolamento como a gente vem fazendo, não é? E o presidente Bolsonaro entende que o ideal seria o isolamento parcial apenas dos grupos de risco. No trecho mais comentado dessa entrevista de Luiz Henrique Mandetta, ele diz, por exemplo, que a população brasileira precisa saber em quem acreditar neste momento, nas palavras dele, Mandetta, ou do presidente Jair Bolsonaro. E essa declaração não agradou nada à ala militar ligada a Bolsonaro. Nos bastidores em Brasília, inclusive, comentou-se muito hoje que muitos desses militares já estariam retirando o seu apoio a Mandetta. A gente lembra que na semana passada foram justamente os militares que convenceram Bolsonaro a não demitir Mandetta do cargo naquele auge da crise em que o ministro quase foi exonerado do cargo, que acabou não acontecendo. Bem, hoje pela manhã, a entrevista do ministro foi ontem, hoje pela manhã Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada, foi perguntado sobre o que ele achou
da entrevista, ele disse que não assistiu e que ele não acompanha, né, a programação da emissora, no caso aí da TV Globo. Bem, a gente segue aí, portanto, acompanhando os desdobramentos, né, desse assunto, porque deve ser aí o tema dos próximos dias em Brasília, a permanência ou não de Mandetta no cargo. Só para lembrar, né, no final de semana também, Bolsonaro, em uma live para seus apoiadores, disse que, nas palavras dele, a doença, né, o vírus já está indo embora. Foi dessa maneira que ele procurou aí situar os seus apoiadores. E o próprio ministro, na entrevista, disse que dias difíceis ainda virão, principalmente nos meses de maio e de junho. Eu volto com vocês aí no estúdio, Michele e Celso. Muito obrigada, Luciano. Obrigado, Luciano, pelas suas informações. E, Celso, a gente fica numa bola dividida, né? Porque, digamos que quem tem que tomar todas as decisões é que é o Mandetta. Tem uma conduta e um caminho, e o presidente indo por outro. E já pensou se ele manda embora o Mandetta, que é quem está organizando tudo? Como que não vai ficar a situação do povo, gente? E quem dera a pandemia realmente estivesse acabando. Quem dera. Bom, em meio à pandemia do novo coronavírus, quando a orientação é ficar em casa, pacientes com doenças tão graves quanto a Covid-19 se veem obrigados ao risco de ir até os hospitais para não interromper tratamentos contra o câncer, por exemplo. Pois é, e por outro lado, quais as estratégias montadas pelos hospitais já lotados para continuar a agenda de atendimentos paralelos ao novo coronavírus? Veja agora na reportagem de Jonas Campos. Essas são imagens gravadas pela dona Eulália minutos antes dela entrar para mais uma sessão de hemodiálise. A vendedora de 56 anos tem os rins comprometidos por causa da pressão alta e atendeu a nossa equipe de reportagem durante o procedimento que já faz parte da vida dela há mais de um ano. Eu faço a sessão 3 vezes por semana, que são terça, quinta e aos sábados. São 4 horas de sessão. Nós ficamos aqui nessa máquina que eu vou te mostrar, ó. Ficamos ligados nessa máquina, ó. Aqui o braço. Enquanto aguarda um doador compatível, dona Eulália segue o tratamento no Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba, mas com um cuidado especial após a chegada da Covid-19 ao Brasil. Aqui no hospital, os técnicos, os médicos, cada um está tendo seus cuidados, a higiene é super controlada. Eu tomo todos os cuidados, porque como eu sou uma pessoa que eu tenho um risco grande, né, de contágio, de contaminação, então o cuidado é dobrado. Desde o início do surto do novo coronavírus, os hospitais têm sido locais evitados pela população, mas evitados por quem pode. Muitos pacientes vítimas de outras doenças e que fazem parte do chamado grupo de risco precisam manter o tratamento em unidades de saúde e acabam, inevitavelmente, ficando mais expostos à Covid-19. A doutora Irina Antunes, que atua como nefrologista na Beneficência Portuguesa, afirma que o hospital mudou a logística para diminuir os riscos dos pacientes que realizam hemodiálise. Eles vêm com máscara, eles chegam, lavam as mãos, lavam os braços, que já era uma prática que eles tinham que fazer, mas a gente acentuou e isso reforçou. As máquinas têm uma distância mínima de 1 metro, 1,5 metros, para que eles fiquem mais distantes. A gente mudou um pouco o fluxo dos pacientes na clínica, então eles chegam mais cedo para que eles não se encontrem entre os turnos. A dinâmica é complexa também para as vítimas de câncer do país, que não podem interromper os tratamentos em meio à pandemia. Quando a gente fala em câncer, a gente fala de uma doença que a gente não pode perder muito tempo. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas, né? Quanto mais você postergar tratamentos e deixar de fazê-los, a gente está falando de uma doença que não para, ela não faz quarentena. Então a gente precisa colocar esses pacientes individualmente, caso a caso, discutir com a equipe cirúrgica, com a equipe de oncologia clínica e estabelecer o que seria o melhor tratamento para cada um deles. Apesar dos riscos de exposição ao novo coronavírus, o máximo que o cirurgião oncológico João Ciufi Neto conseguiu fazer foi alterar na agenda a marcação de alguns procedimentos. O que nós fizemos foi postergar um pouco algumas cirurgias, sem prejuízo algum para esses pacientes. Obviamente, em 2 semanas a situação deles vai permanecer inalterada do ponto de vista oncológico, mas pelo menos para que a gente pudesse ter um novo direcionamento de como a doença estaria a se comportar no país, e se a gente já teria hospitais, a gente também dando tempo para que os hospitais estabelecessem os seus fluxos coronavírus e não coronavírus e que a gente pudesse indicar
as cirurgias no momento oportuno aí, de toda essa logística que foi feita de urgência no país todo, né? E para manter a segurança dos tratamentos paralelos ao da Covid-19, separar pacientes suspeitos é a recomendação nos hospitais, mesmo sem ter teste para todo mundo. Se ele tiver um histórico de tosse, febre, falta de ar, normalmente a gente interna esse paciente porque ele é de mais alto risco e a partir desse momento ele tem que ser dialisado em sala separada com material descartável. Se seguir em frente em tempos de novo coronavírus já é um desafio para todos nós, imagine só para quem diariamente luta pela vida. Teve vários pacientes que ficaram muito deprimidos e que faltaram em algumas sessões, porque falam assim, eu não quero mais vir, estou me pondo em risco. Aí você tem que conversar, falando que não. Tudo bem, você está se pondo em risco, vindo, mas nós tentamos minimizar o seu risco. Mas se você não dialisar, aí sim que as coisas vão piorar. Então isso aqui nos ensina a nos amar mais. A gente se ama, nós pacientes aqui, nós estamos aqui por amor à vida. Então, nós não vamos desistir. Fizemos isso até agora. Faz 1 ano e pouco que eu estou aqui, agora eu vou desistir na reta final? De jeito nenhum, né? Desistir nem pensar. Vamos à nossa segunda entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico oncologista William, que é diretor médico de oncologia e hematologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Com ele, vamos tratar dos cuidados que pacientes com câncer devem receber durante a pandemia. Quais são esses principais cuidados dos pacientes com câncer, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Celso. Olha, os pacientes com câncer, eles têm que seguir as mesmas recomendações do que a população em geral. Então, principal recomendação, lavagem de mão o tempo todo. Seja com água e sabão, seja com álcool gel, mas o tempo todo você precisa lavar as mãos. Porque como é que você contrai essa doença? Você contrai essa doença se você encostar em alguma superfície que esteja contaminada ou se alguém tossir, cair alguma coisa na sua mão e você leva a mão no rosto e é aí que o vírus entra. E você higienizando a mão com água e sabão ou álcool gel, você já mata o vírus e o vírus não tem essa chance de penetrar no seu organismo. E doutor, tem um jeito certo de fazer essa lavagem das mãos? Porque não é só pôr sabão e fazer assim, né? Não, então em geral você precisa ficar 20 segundos lavando a mão. A gente brinca que é para você cantar parabéns a você 2 vezes para você mesmo. E lavar todas as superfícies da mão, entre os dedos, a palma da mão, o dorso da mão, o polegar. Então é importante cobrir todas as áreas da mão. E a parte eu recebi um vídeo para os meus filhos na escola, tem que lavar a parte de dentro da unha, né? Também. Isso. Então não é só aquela lavadinha, é uma super lavada na mão, né? A gente viu na matéria, inclusive, também que muitos pacientes temem ir para o hospital. Eu não sei se não temos números no Brasil, mas na China mostram que a letalidade da doença é de 2,3%, mas para pacientes com câncer, 5,6%. Então, quando um paciente com câncer tem acesso a esses números, ele fica muito mais apavorado, porque ele faz parte do grupo de risco. Qual o melhor comportamento? Você tem que seguir um tratamento. Então, aí é que a gente tem os riscos competitivos, quer dizer, você tem o risco de você ficar infectado com a Covid-19 e ter uma complicação maior se você tem um antecedente de câncer, e você tem o risco da própria doença, que pode ser uma doença grave que exige tratamento. Então, o principal aqui é você ter comunicação com a sua equipe médica. A sua equipe médica vai conseguir dizer para você se, por exemplo, aquele exame de rotina que você faz uma vez a cada 6 meses, pode ser postergado. Ou se aqueles exames ou aquele tratamento que você faz a cada 2 semanas, 3 semanas, precisa ser mantido, mesmo dentro dessa situação mais delicada. Muito bem. Quem está em casa pode participar do nosso debate através do WhatsApp, telefone 11 99479 1633. Lembrando de gravar com o celular deitado um vídeo de até uma pergunta para o doutor aqui até 15 segundos. 11 99479 1633. Então, doutor, a recomendação dependendo do caso, é não parar o tratamento mesmo durante essa pandemia. A maioria das recomendações são para a gente manter o tratamento e tomar alguns cuidados adicionais. Então, por exemplo, a limpeza dos hospitais está bem mais rigorosa. Nós costumamos, por exemplo, lá na BP, telefonar para os pacientes no dia anterior, perguntando se o paciente tem sintoma ou não, antes dele chegar até o hospital. Todas as pessoas que entram no hospital passam por uma triagem, acompanhantes, médicos, pacientes, todo mundo para saber se tem algum sintoma ou não, para tomar um cuidado adicional. Então, as instituições estão tomando seus cuidados para minimizar o risco para os pacientes. Por outro lado,
em casa. Normalmente você tem familiares, você tem cuidadores, e aí a atenção tem que ser redobrada com esse tipo de paciente, não, doutor? Absolutamente. Então, a gente sabe que os pacientes com câncer, de maneira geral, têm um risco um pouco maior de contrair a doença, e quando ele contrai a Covid-19, ele tem um risco maior de ter complicações. Então, o cuidado redobrado é bastante importante. É muito importante o distanciamento social, não só do paciente, mas de todo mundo que convive com ele. Então, isso é importante, as pessoas não devem ficar entrando e saindo de casa o tempo todo que estão em contato com o paciente com câncer. E se o paciente com câncer apresentar sintomas gripais, esse paciente precisa entrar em contato com a equipe médica. Ele não precisa correr para um pronto-socorro, mas ele precisa entrar em contato com a sua equipe médica para saber o que fazer. A propósito, só que ainda sobre o tema, então, a recomendação geral para qualquer pessoa que não faça parte do grupo de risco. Tem febre, trata, se estiver tossindo, tudo bem, só vai procurar o médico em caso de falta de ar. E aí, quando a pessoa já tem um histórico de câncer, e aí, qual o momento dela ir para o hospital, então, quando ela apresenta os sintomas? Olha, o ideal é ela ligar primeiro para a equipe médica dela para receber recomendações. Então, por exemplo, febre num paciente com câncer em quimioterapia pode ser sinal de uma infecção por bactéria, pode não ter nada a ver com o Covid e é um sinal grave, é uma doença que precisa ser tratada, uma infecção aguda que precisa ser tratada. Então, para esse paciente não vale a recomendação, olha, só se a febre persistir por 3 dias, aí sim você procura atendimento médico. Ou se faltar ar. Exatamente. Então, o paciente com câncer, ele tem que ligar para o seu médico. Não vale a pena ele ir direto para o hospital, para o pronto-socorro, para minimizar o risco, porque pode ser que esse paciente realmente possa ser tratado em casa. Então, o ideal é que, se ele conseguir conversar com a sua equipe, ele converse antes de se procurar um serviço de saúde. Perfeito. Doutor, o sistema imunológico do paciente com câncer, ele já é um sistema imunológico um pouco mais fragilizado. Existe alguma coisa que essas pessoas possam fazer para melhorar a sua imunidade, melhorar o seu sistema imunológico? Olha, em primeiro lugar, é importante nós diferenciarmos os pacientes com câncer. Tá. Então, por exemplo, você tem um paciente com câncer que passou por um transplante de medula óssea. Esse paciente tem o sistema imunológico muito debilitado. Esse paciente tem um risco enorme, não só de contrair a Covid-19, mas ter uma complicação da Covid-19. Então, esse paciente é alerta máximo. A gente tem paciente, por exemplo, que tem um câncer de pulmão que está disseminado num paciente que fumou a vida inteira, já tem problemas pulmonares de base e está em quimioterapia. Esse também é um paciente bastante delicado. Por outro lado, você pode ter, por exemplo, uma mulher jovem que teve um câncer de mama há 10 anos atrás, operou, nunca recebeu quimioterapia, recebeu hormonioterapia por 5 anos, está muito bem obrigada, aí há 10 anos não tem nenhuma evidência de doença. Essa mulher, por exemplo, apesar de ser uma paciente oncológica, provavelmente ela não tem um risco tão aumentado assim. Então, precisa segregar esses pacientes com câncer, porque o risco é muito diferente. Normalmente, a tendência dos familiares é preservar ao máximo um parente, um ente querido que tem uma doença oncológica. No caso da vacina, o senhor recomenda que mesmo essas pessoas tomem a vacina contra influenza e H1N1, como qualquer outra pessoa? Sim, em geral, os pacientes com câncer devem sim tomar a vacina para influenza. É sempre importante conversar com o seu médico para saber se não existe nenhuma contraindicação e qual é o melhor momento de se tomar a vacina. Mas, em geral, a grande maioria dos pacientes deve sim receber a vacina para gripe. É claro que a pergunta que eu vou fazer, ela não é, eu acho que ele vai falar, não é todo mundo que pode, mas eu vou perguntar. O paciente com câncer, doutor, ele poderia fazer o uso daquela cloroquina, hidroxicloroquina, que tem tido alguns resultados positivos no tratamento da Covid-19? Há controvérsias, na verdade, né? A história da cloroquina é extremamente controversa, talvez eu não seja a melhor pessoa para comentar em relação aos efeitos que ela possa ter para melhorar os sintomas da Covid-19, mas uma coisa nós temos que ficar atentos, essas medicações elas não são isentas de efeitos colaterais e elas podem interagir com medicações que nós estamos usando para o tratamento do câncer. Então, certamente você não deve fazer o uso se isso não for discutido com o seu médico, mas existe um risco adicional para o paciente oncológico, que é o fato desses pacientes já tomarem quimioterapia e outras medicações que podem interagir com a cloroquina. Meu Deus. Bom, e com mais gente em casa por causa da quarentena, os gastos com alimentação,
Conta de água, conta de luz, conta de internet, tudo aumenta, justamente no momento em que a população começa a sentir os reflexos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Pois é, e o repórter José Paes ouviu relatos de diferentes famílias que têm visto a renda despencar ao mesmo tempo que as despesas sobem. Para saber como elas fecham essa conta, confira. Ficar em casa tem dado trabalho para essa dupla do ABC paulista. Tem, velho. A gente não aguenta mais, mano. A gente quer sair de qualquer jeito. A gente tá pior do que os idosos. Fica aqueles memes do pessoal fugindo pelo portão. A gente tá nessa situação já de não aguentar mais mesmo. A gente tem saído muito pouco. A gente sai para poder fazer alguma compra de algo que falta. O Rômulo e o Daniel moram juntos há quase 4 anos, numa república de estudantes na cidade de Santo André, a 20 quilômetros de São Paulo. Eles fazem faculdade na Universidade Federal do ABC e nunca passaram tanto tempo unidos como agora. Só que esse período de convívio forçado sob o mesmo teto tem tido um preço alto. Com relação à água, a gente teve um acréscimo aí de uns 20, 25%. Luz aumentou bastante também e mesmo com 2 pessoas dentro da casa, a gente viu que o acréscimo foi bem grande. Segundo dados da pesquisa de orçamentos familiares feita pelo IBGE no ano passado, o gasto médio mensal do brasileiro com as contas de consumo foi de quase R$ 3.800 em 2018. Mas esse número deve aumentar bastante durante a quarentena. Para este especialista em economia, as famílias precisam reavaliar minuciosamente o orçamento se quiserem amenizar os efeitos do tempo extra em casa. A grande maioria dos brasileiros, né, mais ou menos 70% dos brasileiros, eles dizem que não tem uma reserva de emergência. É justamente para esse brasileiro que a gente tem que falar de maneira geral. Esse brasileiro ele precisa, mais do que nunca, olhar para as possibilidades de tomar cuidado na hora das compras, né? Evitar os excessos. Normalmente as despesas são iguais, né? Nós compramos as coisas, dividimos entre os moradores. Só que nesse mês, no final, começou a faltar dinheiro. Mas a gente tenta sempre tá cobrindo as despesas dos outros, né? Vai funcionando tipo um crediário. Um vai emprestando para o outro e vai pagando as contas. E aí um vai pagando do outro para tentar todo mundo ficar bem junto, né? Bater o ponto, chegar no trabalho, ações que não têm feito parte do cotidiano de muita gente. O crescimento vertiginoso do chamado home office tem mexido bastante com a dispensa das pessoas. Dispensar o que é supérfluo, de olho na saúde da despensa, tem sido tarefa das mais difíceis nos dias de hoje. De acordo com um estudo publicado pelo Instituto Kantar, só os gastos com as compras no supermercado já subiram 8% no mês de março. E os reflexos do medo de um possível desabastecimento têm aumentado os preços dos produtos. A gente foi faz uns 2 dias comprar algumas coisinhas e comentamos, tá tudo um pouquinho mais caro. O pão, R$1 mais caro, o arroz, 50 centavos mais caro. Só quando você faz uma compra no geral, você vê que faz bastante diferença, né? Esses preços altos, muitas vezes, eles podem também ter relação com pessoas que estocam em massa. Compram coisas que talvez nem vão precisar. Talvez a crise não seja tão profunda assim. Então, a gente não vive um momento de desabastecimento. A gente não vive um momento crítico. Não há necessidade de fazer grandes estoques. Na casa da Mariana, a família com 5 pessoas, sendo 3 crianças, tem gastado 25% a mais em relação ao período antes da quarentena. Crianças ansiosas, então gastando com muita besteirinha também, então a gente tem sentido sim esse impacto. Gastar com muita besteirinha até tudo bem, desde que essa besteirinha seja da porta da rua para fora. Beber em casa não é a mesma coisa que beber num bar, né? Realmente não é. Olha, mais de 33 milhões de brasileiros já se inscreveram para solicitar o programa de auxílio emergencial, que vai pagar R$ 600 a profissionais autônomos prejudicados pelo novo coronavírus. Veja com José Paes. O Marcelo Pessoa estava no meio dessa fila em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Paulista. Eu vim pegar meu cartão da Caixa, né, que eu já pedi há algum tempo, para ver se meu dinheiro realmente caiu também. Não sei se então, né? Nesta segunda-feira, filas enormes se formaram do lado de fora das agências da Caixa Econômica Federal aqui da cidade de São Paulo. Entre os motivos para essa quantidade enorme de pessoas estavam o pagamento e a busca de informações sobre o auxílio emergencial de R$ 600 dado pelo governo federal.
A nossa equipe de reportagem também flagrou aglomerações em agências da Caixa, na Zona Norte e ainda na Zona Central de São Paulo. Eu tô vindo de Interlagos, na verdade, porque a agência é tudo lotada, tio. Então vindo nessa aqui, uma vez eu consigo. Meu dinheiro tá preso aí, já tentar tirar. Para evitar a concentração de pessoas em meio à pandemia, a Caixa disponibilizou desde a última terça-feira um aplicativo. Por meio dessa ferramenta eletrônica, os profissionais autônomos, informais, desempregados e MEIs podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 600, que ficou conhecido como Corona Voucher. Aqueles que já recebem o Bolsa Família ou que estão inscritos no Cadastro Único não precisam se inscrever pelo aplicativo, porque o pagamento já será feito automaticamente. Lembrando que para ter direito ao auxílio, os beneficiados terão que ser maiores de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou de seguro-desemprego e ainda ter renda familiar mensal individual de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários. Pelo CPF, o próprio aplicativo irá identificar quem pode receber o auxílio. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso do governo e manteve a necessidade de aval dos sindicatos para a redução de salários. O ministro é o relator de uma ação que questionou no STF a medida provisória 936. A MP, editada por Bolsonaro, autoriza a redução de jornada e salário por até 3 meses. De acordo com a Advocacia Geral da União, o governo esperava que a MP preservasse até 24 milhões e meio de postos de trabalho. Ricardo Lewandowski ressaltou que a redução de salários está prevista na Constituição para momentos de crises e reiterou que está mantida a necessidade do sindicato correspondente avalizar acordo entre empregado e patrão sobre redução de salário ou suspensão temporária de contrato. Segundo o ministro, a comunicação ao sindicato permite que os acordos individuais sejam supervisionados. Ao Supremo, a Advocacia Geral da União argumentou que a decisão do ministro frustra a possibilidade de acesso rápido a um mecanismo para proteção de emprego. Pois é, realmente vai demorar um pouquinho agora, né? Vai precisar do sindicato e tudo mais, está todo mundo parado, enfim. Agora, temos mais entrevista agora com o Dr. William, médico diretor de Oncologia e Hematologia da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Doutor, o senhor conhece casos de alguém que estava na linha de frente e contraiu esse novo coronavírus, médicos ou enfermeiros? Os profissionais de saúde têm um risco aumentado de pegar a infecção, provavelmente porque eles estão envolvidos no tratamento de pacientes e estão dentro do ambiente hospitalar o tempo todo. E essa é uma grande preocupação, porque uma vez que você tenha o Covid-19, você precisa ser afastado por no mínimo 14 dias, para você não transmitir a doença para outros pacientes. Então, os hospitais estão se preocupando muito com a baixa das pessoas, os profissionais de saúde que trabalham nesses hospitais e que precisam prestar atendimento. E aí, nesse contexto, o próprio hospital, acho que o Beneficência Portuguesa tem uma ala só para pacientes oncológicos. E aí é um cuidado redobrado também, afinal de contas, são grupos de risco e os profissionais estão lá para atendê-los, então tem que ter um cuidado extra, né, doutor? A melhor maneira de você evitar o contágio com o vírus é você não entrar em contato com o vírus. Então, por isso que uma grande parte dos hospitais estão separando alas para pacientes que têm o Covid-19 e alas para pacientes que não têm. E, inclusive, as equipes médicas que cuidam desses pacientes tendem a ser equipes diferentes, que é para você tentar não levar a contaminação de um paciente para outro. Perfeito, doutor. Agora a gente tem pergunta do telespectador pelo nosso WhatsApp. Boa noite, meu nome é Natália, falo do Jabaquara e eu gostaria de saber, na verdade, assim, quais os sintomas que a pessoa tem quando contrai o coronavírus. É a febre, é a tosse, é o cansaço, pode ser os 3 juntos ou pode ser só a tosse, pode ser só o cansaço, porque a gente vê muitas informações na internet e cada hora uma informação, né, diferenciada. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Muito bom, Natália. Olha, os sintomas, Natália, eles são os sintomas de gripe. Mas vamos deixar bem claro que o coronavírus não é uma gripezinha. Tá? Então, quais são os sintomas mais comuns? Febre, tosse, cansaço, falta de ar, isso em estágios um pouco mais avançados da doença,
Pode dar perda do paladar ou perda do olfato, então a pessoa não consegue cheirar direito. Esse é um sintoma que nós estamos vendo muito frequentemente. Pode até dar diarreia, por exemplo. E às vezes fica muito difícil de você diferenciar isso de uma outra gripe. Tá. A maioria dos pacientes que vão entrar em contato com o coronavírus vão ter sintomas leves. O grande problema são as formas da doença que evoluem para um acometimento mais grave e aí sim esse paciente precisa de um atendimento no hospital. Doutor, em épocas de politização da doença, né? Então se fala muito em isolamento vertical, horizontal. No caso do paciente exato, no caso do paciente oncológico, não tem discussão, não existe essa de flexibilização de isolamento. Não tem nem dúvida. O paciente oncológico, de maneira geral, é um paciente de risco. Se ele puder não entrar em contato com o vírus, é a melhor maneira de prevenir. Muito bem. Vamos agora para o nosso giro de notícias. Vamos falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o giro de notícias. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus poderia ser muito pior não fosse a solidariedade de torcedores, atletas, clubes e federações. Um grupo de torcedores do Corinthians lançou a iniciativa Fiel Solidária, que visa arrecadar recursos para a disponibilização de refeições e cestas básicas em comunidades carentes. Com o apoio de ídolos do clube como Tite, Marcelinho, Neto, Cássio, a campanha lançada na última semana conseguiu arrecadar o suficiente para distribuir 500 marmitex nesse domingo de Páscoa. Mas a iniciativa não para por aí não. A ideia é oferecer 20 mil refeições e 1.000 cestas básicas. Se você quiser apoiar essa causa, é só acessar as páginas da Fiel Solidária no Instagram e no Facebook. E jogadores também fazem ações isoladas para levar alimento a quem precisa. O volante Luan, do São Paulo, fez neste final de semana a doação de 100 cestas básicas para moradores da comunidade do Morro Doce, na capital paulista, bairro onde nasceu e viveu até a adolescência. Outro atleta a promover iniciativa semelhante foi Neilton, ex-Santos e Botafogo, hoje no Rata Club dos Emirados Árabes. Mesmo longe, o atacante organizou a distribuição de 400 cestas básicas no Jardim Sapopemba, na cidade de Diadema, na região metropolitana de São Paulo. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou hoje que Cristiano Ronaldo, os demais jogadores da seleção e toda a comissão técnica de Portugal doaram a metade da premiação pela conquista da vaga na Eurocopa de 2020 para ajudar o futebol amador do país, que teve as competições canceladas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Essa doação vai reforçar um fundo de apoio para ajudar as federações regionais e os clubes amadores com até 4 milhões e 700 mil euros. E na Inglaterra, o Tottenham cedeu as dependências do New Tottenham Hotspur Football Stadium ao Sistema de Saúde Nacional do Reino Unido. A casa da equipe londrina deve receber uma base para análise dos exames da Covid-19 e também auxiliar no atendimento ambulatorial dos pacientes. Esse é o primeiro palco da Premier League que será utilizado no combate à pandemia do novo coronavírus na Inglaterra. Depois de ser retirada de exibição pública, a chama olímpica foi escondida em algum ponto do Japão, ainda não revelado pelo comitê organizador local. Como os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021, o tradicional revezamento da tocha também foi postergado para o ano que vem, o que vai provocar um feito inédito. Pela primeira vez na história, a chama olímpica ficará acesa por mais de um ano. Não, será que ela vai ficar acesa? Eu vou dar uma apagadinha e depois acende, né? Senão não haja fogo. Bom, você pode seguir acompanhando todas as novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. O site está bombando, muito conteúdo bacana. Doutor, agora a gente tem um minutinho para encerrar. Gostaríamos que o senhor desse as suas considerações mais importantes para quem está em casa, quem está nos assistindo, o que é mais relevante o senhor falar e o que o Celso quiser também adicionar. A palavra é sua, doutor.
Acho que o mais importante aqui é todo mundo se prevenir, então ficar em casa é importante, lavar as mãos é importante, ficar atento aos sintomas é bastante importante, especialmente para aqueles pacientes com câncer, comunique-se com a sua equipe médica, ela vai conseguir te dizer quais são os principais passos que você tem que tomar para o seu acompanhamento, para o seu tratamento durante esse período delicado. Muito bom, muito obrigada, Dr. William, diretor médico de Oncologia e Hematologia da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Obrigada. Queríamos agradecer a sua presença, foi muito esclarecedora essa entrevista e em casa, quem estava nos assistindo ganhou muito com o seu conteúdo. Muito bom. Muito obrigado, doutor. O nosso Plantão da Saúde de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. É isso aí, então até amanhã com mais prestação de serviço e o mais importante, esclarecimentos de dúvidas à população. Uma boa noite para você e até amanhã. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta.